Patriotas, a coisa é pior do que a gente possa imaginar contra o ministro Alexandre de Moraes e até os seus parceiros, né, os ministros do STF, né, que apoiaram o ministro Alexandre de Moraes através dos votos e decisões, viu? Complicou geral para o ministro Alexandre de Moraes. Vem comigo para vocês saberem o que está em andamento contra Moraes. É pior do que a gente possa imaginar. É um monte de sanções, retaliações. Meu Deus! Proteger o presidente Lula e manipular as eleições de 2026 antes mesmo que um único voto seja contabilizado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão, ao Estado de Direito e solicitamos respeitosamente que tomem medidas para garantir que o Brasil tenha eleições livres e justas em 2026. Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Ele representa uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas americanas, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital dos Estados Unidos. Seu ataque a plataformas como o X e Rumble resultou em ações judiciais movidas pela Trump Media, expondo seu total desrespeito às leis americanas e às proteções da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Em resposta ao processo, Moraes retaliou proibindo todos os vídeos do Truth Social no país, aplicando multas pesadas ao X de Elon Musk, que já havia sofrido sanções semelhantes, e uma proibição total, e impondo uma proibição geral ao Rumble no Brasil, exigindo que empresas americanas fornecessem informações confidenciais de usuários dissidentes políticos que buscam refúgio nos Estados Unidos, e ameaçando um CEO americano, Chris Pavlovski, com acusações criminais. A gente já vai chegar nisso hoje. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros determinem o que os americanos podem dizer, ler ou publicar. O comportamento de Moraes é exatamente o tipo de abuso autoritário que o Global Magnitsky Act, a Lei Magnitsky, foi criada para combater. Suas flagrantes violações dos direitos humanos, sua censura a opositores políticos e o uso do poder judiciário para manipular eleições justificam a aplicação imediata de sanções por parte dos Estados Unidos da América. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para a tomada de medidas contra uma corte estrangeira que atua de forma ilegal e contrária aos interesses dos Estados Unidos. Eu estou convocando a administração Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Medidas decisivas. Moraes e seus cúmplices devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibição imediata de vistos e penalidades econômicas. O presidente e o Departamento de Estado têm autoridade para tomar essas medidas, e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se nada for feito, estaremos sinalizando que os Estados Unidos toleram uma tirania judicial que ameaça não apenas a democracia brasileira, mas também os nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher os seus próprios líderes nas urnas e não vê-los ser removidos por um juiz arbitrário. Os Estados Unidos devem se posicionar em defesa da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito, antes que seja tarde demais. Assina congressista Rich McCormick. E a informação que eu tenho é que novos congressistas devem assinar a mesma carta, exortando e pedindo ao presidente Trump para que haja de forma decisiva contra o Alexandre de Moraes. Para garantir aos nossos 43 mil espectadores nesse momento que a gente não vai fazer confusão por aqui, eu vou explicar de novo o que são as sanções OFAC e o que é a Lei Magnitsky e qual é o poder do presidente dos Estados Unidos nesse sentido. As sanções têm esse nome de OFAC. OFAC significa Office of Foreign Assets Control, né? O escritório de controle de ativos no exterior. Então, o que significa isso? Essas funções OFAC funcionam como uma espécie de bloqueio total do sistema financeiro global. Quando alguém entra
na SDN list, na lista SDN. SDN vem de Specially Designated Nationals, ou pessoas, né, designadas especialmente. Não só nos Estados Unidos que a vida financeira, quando o cara entra na lista SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba. Não é só nos Estados Unidos. Não adianta a pessoa tirar o patrimônio dos Estados Unidos e levar para o Brasil. A vida financeira dessa pessoa acaba no mundo inteiro. Por isso que é a tal da pena de morte financeira. O próprio Elon Musk pensa que você precisa ter ativos no Brasil para ter problema. Então, se você tira o seu dinheiro dos Estados Unidos, pronto, está o problema resolvido. Não funciona assim, porque o sistema financeiro internacional ele gira em torno do dólar e dos bancos que têm conexão com os Estados Unidos. Então, qualquer instituição que continue fazendo negócio com alguém sancionado, no caso, se fosse o Moraes for sancionado, essa pessoa pode sofrer sanções secundárias, o que significa ser expulsa do mercado financeiro internacional, e nenhum banco quer correr esse risco. Então, o resultado é que mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, em qualquer outro lugar, os bancos simplesmente encerram as contas para evitar problema. E é um efeito cascata. Inclusive no Brasil. O sujeito não consegue mais abrir um cartão de crédito. Ele não consegue ter uma conta num crediário no Magazine Luiza. A reação padrão do mercado financeiro é simplesmente cortar laços com esse indivíduo leproso. E foi exatamente isso que aconteceu com Karim Khan, que é o promotor do Tribunal Penal Internacional. Depois que ele entrou nessa SN List, os bancos ao redor do mundo fecharam todas as portas para ele. E o que diz a ação do Rumble? O que diz agora o congressista Rich McCormick? Que a razão para a ordem executiva usada contra o Khan pode ser idêntica à eventual ordem emitida contra o Alexandre. Dá para copiar e colar a decisão. E é nisso que eu tenho trabalhado incessantemente. Eu já disse, a gente ainda não chegou lá. Mas eu estava otimista na semana passada que nós íamos chegar e estávamos avançando nessa direção. E agora nós estamos bem mais avançados. Então, assim, sanção ao FAC não é brincadeira. Se você perguntar, Paulo, você prefere uma ordem de prisão, seu nome na lista Interpol, ou uma sanção ao FAC? Eu falo, bota meu nome na lista Interpol à vontade. Sanções ao FAC são a pena de morte financeira. Agora, o que é lei Magnitsky? E é legal porque o Alan puxou uma referência do Olavo de Carvalho, que em 2021, dizendo que a lei Magnitsky era a salvação do Brasil. E eu fico absolutamente radiante de estar dando seguimento às ideias do professor Olavo de Carvalho. Se você acha que o Olavo morreu, o Olavo não morreu, não. O Olavo vive. Vive através de nós. Vive através do Alan, vive através de mim, vive através de tantos outros dos seus milhares de alunos. E o que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky, oficialmente conhecida como Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act, é uma legislação federal americana que foi aprovada em 2016 que permite que o governo dos Estados Unidos possa impor sanções, inclusive sanções OFAC, contra estrangeiros envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção em qualquer lugar do mundo. Entendeu onde é que a gente quer chegar? A Lei Magnitsky é uma das mais poderosas ferramentas da política externa americana, porque ela afeta a capacidade de quem é sancionado de acessar esse sistema financeiro internacional. Então, o que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky é o mecanismo pelo qual essas sanções, ou FAC, que eu expliquei agora há pouco, são implementadas. Pode parecer complexo, mas não é. Sanções ou FAC são o tipo das sanções financeiras. A Lei Magnitsky é a forma como é o que dá poder ao presidente de aplicar essas sanções. Porque quem executa essas sanções? O presidente dos Estados Unidos. Não precisa de votação no Congresso. Então basta o Donald Trump decidir o que quer fazer, que com uma canetada ele estabelece a maior punição possível para o Alexandre e companhia.
Mas calma que o negócio vai ficar mais gostoso. Porque foi uma coisa isolada de um deputado. Já ouvi isso tanto, né? A gente fazia as ações aqui. O cara que era o Chris Smith, que era até quem estava me ligando agora, congressista mais antigo dos Estados Unidos. Aí o sujeito tá lá desde o governo Ronald Reagan, passou por Ronald Reagan, depois George H.W. Bush, depois Bill Clinton, depois George W. Bush, depois Barack Obama, e aí ele tinha passado 4 anos de Trump. Como é que a imprensa chamava o Chris Smith, que nem era um cara muito alinhado com o Trump, deputado da base trumpista? Eu falei, pô, que isso, cara? Então agora, que o deputado McCormick, que provavelmente vai ser senador da Geórgia na próxima legislatura, o que ele postou nas redes sociais, logo depois dele ter postado nas redes sociais a respeito do Alexandre, veio um senador, e um senador muito poderoso e respeitado nos Estados Unidos, o senador Mike Lee. Ele esteve envolvido, inclusive, nas negociações de aprovação pelo Senado de quase todos os indicados do Trump. Estamos falando de um senador poderosíssimo. O Mike Lee imediatamente entrou em cima e comentou sobre esse assunto. Eu volto a dizer, o senador Mike Lee é um dos mais importantes senadores do Partido Republicano. É esse que está aí comigo na foto. Ele trabalhou com o juiz da Suprema Corte, Samuel Alito, tem uma influência gigantesca na agenda jurídica do partido. Então, quando ele fala o que fala sobre os atos do Alexandre, não é como se qualquer senador ou qualquer pessoa estivesse falando, mas é alguém com extenso conhecimento jurídico. E, além disso, ele é muito forte na poderosa Comissão de Relações Exteriores do Senado. E o que diz o senador Mike Lee? Inclusive, ele fixou o post no perfil dele. Aliás, se puder, produção, João, Bruno, me digam quantas curtidas, ou o pessoal no chat pode fazer isso também, quantas visualizações já teve esse post. Quando eu tinha visto, estava chegando a 1 milhão. Digam aí para mim no chat. O que diz o Mike Lee, o senador Mike Lee? Um único juiz pode causar um imenso dano, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como uma arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. E aí vem, como se não bastassem todas as bombas que eu citei até agora, vem essa. Diz o senador: viajarei ao Brasil ainda este ano com alguns dos meus colegas no Senado e pretendo fazer perguntas difíceis sobre o ministro Alexandre de Moraes e a suposta instrumentalização política do sistema judicial brasileiro. E eu soube que o senador Mike Lee deve assinar a carta do deputado Rich McCormick. Mas por mais que isso, a assinatura de um senador tão influente na carta que pede sanção a Alexandre seja uma bomba, a maior bomba está no final do texto. Esse anúncio de que ele e uma delegação de senadores americanos irão ao Brasil para investigar as ações do Alexandre de Moraes ainda nesse ano. Isso é gigantesco. Tanto para nós, que lutamos para que isso acontecesse, quanto para os pessimistas que vivem falar as coisas. Isso vai dar errado, Paulo. Nada dá certo. Não vai dar em nada. Repito, nós teremos uma delegação de senadores americanos no Brasil para investigar as ações do Alexandre de Moraes. Isso é absolutamente gigantesco. E eu digo que essas coisas não surgem do nada. O deputado Eduardo Bolsonaro, que é merecedor de todos os elogios, absolutamente merecedor de todos os elogios quando a gente fala de avanços internacionais em prol do Brasil. E ele fez uma descrição detalhada dos nossos passos. Nós tivemos com deputados e senadores, tá tudo aí no perfil do Eduardo. Fomos ao Departamento de Estado, nos reunimos com a deputada Maria Elvira Salazar, que nos assegurou que ela apresentaria novamente o No Censorship on Our Shores Act, cumpriu no mesmo dia. Nos reunimos com o deputado Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário, o comitê que vai votar amanhã o projeto introduzido pela Salazar.
Cumpriu, botou para votar e vai ser aprovado, dizem as minhas fontes. E aí o Eduardo teve no CPAC e ainda recebeu elogios diretos do presidente Trump. Estivemos com o McCormick, estivemos com a Salazar, estivemos com o Jim Jordan, estivemos com o Mike Lee. E o Eduardo ainda foi lá ser publicamente endossado pelo Trump. Entendam, essas as coisas que a gente está colhendo não surgem do nada. Existe um plano com passos cuidadosamente pensados para que a gente conseguisse esses resultados. Tudo isso enquanto uma cambada de animais nos criticava, sobretudo, ao Eduardo Bolsonaro por estar nos Estados Unidos. E são os poucos barulhentos. São os poucos barulhentos. Absolutamente inúteis, a gente vai ver isso. Eduardo Bolsonaro disparado na pesquisa para o Senado em São Paulo, segundo o Paraná Pesquisa de hoje. E como se não bastasse a carta do deputado McCormick, a Casa Branca, pedindo sanções contra o Alexandre, o endosso do senador, o anúncio da vinda de uma delegação no Brasil, como se não bastasse tudo isso, a gente tem a reentrada de um personagem que estava meio sumido do embate com o Alexandre e que agora voltou ao palco. Esse personagem, é claro, é o Elon Musk. Primeiro, o Elon apareceu nas redes sociais, justamente comentando a postagem do senador Mike Lee, afirmando que o que ele havia dito, que ia mandar uma delegação para o Brasil, era bom. E muito bom que ele ia fazer a viagem, muito bom que ele está em cima da situação do Brasil, etc. É o que o Elon Musk está dizendo. E aí iniciou uma troca de mensagens muito bacana. Primeiro, o presidente Bolsonaro citou o Mike Lee. O presidente Bolsonaro faz um ótimo post. E aí o Mike Lee agradeceu de forma muito simpática ao presidente Bolsonaro. Thank you, presidente Bolsonaro, muito obrigado. Muito bom ouvir de você. Um sistema judiciário imparcial não deveria se esperar muito. E aí o presidente Bolsonaro respondeu também ao deputado McCormick. Que bacana essa interação pelo X. E o presidente Bolsonaro respondeu também ao Elon Musk, com abraços do Brasil. Coisas de presidente Bolsonaro. Americanos não mandam hugs. Mas o presidente Bolsonaro achou que eu tinha que mandar hugs e tá tudo certo. E essas interações todas foram muito boas e divertidas e mostrando essa relação construída. Mas as coisas ficaram mais interessantes mesmo quando o jornalista Mário Knopfler, muito ligado ao Elon Musk, um dos expoentes do X, postou também a respeito do Alexandre e as suas falas, dizendo que as redes sociais não são enviadas de Deus. A fala foi essa aqui para vocês entenderem. Bota aí, Freu Rodrigo. Elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Peraí, rapidamente. O cara que recebia dinheiro da USAID tá falando em soberania nacional? O cara que tá falando em soberania, o cara que simplesmente usou o dinheiro do exterior para dar um golpe no Brasil e se tornar ditador do país e manipular o resultado das eleições de 2022, ele tá falando sobre plano de poder vindo do exterior, é isso mesmo? Perdeu a noção do ridículo? Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Mas quem é o candidato que o X ou o Rumble vendem?
E essa frase dele, esse discurso dele repercutiu muito mal. E aí, quando o Mário Naufo fez essa postagem, o Elon Musk entrou respondendo assim: o Alexandre não tem bem nos Estados Unidos? Partiu do Elon, não partiu de mim. E a gente já falou aqui no programa que existia essa discussão se o Alexandre tem ou não bem nos Estados Unidos. Existe, muita gente diz que tem, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Isso não é relevante. Até é, mas não nesse momento. Patriotas, de hoje para amanhã eu acho que Moraes e os ministros do STF, juntamente com Lula, não vão dormir, vão ter pesadelos. O mundo parece que vai desabar na cabeça dessa galera, viu? Acharam que eram os bambambam, né? Os semideuses, né? Os todos poderosos, né? Pois é, caiu. Agora parece que a ficha começou a cair, viu? Porque a partir de quarta-feira são retaliações intermináveis. E é o tal do toma lá da cá, né? Se o ministro Alexandre de Moraes quiser dobrar a aposta, os Estados Unidos tá aí com um arsenal inteiro à disposição para aplicar sanções, tanto no ministro Alexandre de Moraes, quanto nos outros ministros, funcionários públicos e até no desgoverno do Lula, viu, gente? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.